Criado pelas mentes brilhantes de Jerry Robinson, Bill Finger e Bob Kane, o Coringa fez sua primeira aparição em abril de 1940 e desde então tem evoluído para se tornar, além do maior arqui-inimigo do Cavaleiro das Trevas, um dos maiores vilões da ficção, desafiando as noções convencionais de vilania e destacando-se como uma figura complexa que transcende as páginas dos quadrinhos, ecoando em jogos, TV e cinema. Neste vídeo, vamos desvendar os mistérios por trás da gargalhada insana do Coringa, mergulhando em suas origens obscuras e explorando as interpretações que o tornaram uma figura tão inesquecível no cinema. Preparem-se para uma jornada pelos becos sombrios de Gotham City, onde cada gargalhada ecoa o terror que o palhaço do crime deixa em seu rastro. Não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever, pois esta viagem promete ser tão imprevisível quanto o próprio Coringa. Logo após a vinheta. O Coringa apareceu pela primeira vez na primeira edição de Batman, de abril de 1940. Inspirado em parte pelo personagem Gwynplaine, interpretado por Conrad Veidt no filme O Homem que Ri, de 1928, os créditos pela criação do Coringa são disputados, com Kane Robinson reivindicando a responsabilidade pelo design do personagem, embora reconheçam a contribuição de Finger em sua concepção e desenvolvimento. E caso você queira assistir ao filme O Homem que Ri, que retrata a história do personagem que serviu de inspiração para o Coringa, ele está disponível aqui mesmo no YouTube com uma imagem excelente. Vou deixar o link dele na descrição. O Coringa deveria ter morrido logo na história de sua estreia, mas foi poupado pela intervenção editorial de Whitney Ellsworth, o editor da DC na época. Ellsworth viu que o personagem poderia ter potencial para se tornar um vilão recorrente e desafiador para o Batman. A decisão de Ellsworth provou ser acertada, pois o Coringa evoluiu para se tornar um dos vilões mais icônicos e duradouros nos quadrinhos e em outras formas de mídia. O relacionamento tenso e complexo entre o Batman e o Coringa, preservado pela intervenção editorial de Ellsworth, contribuiu para enriquecer ainda mais a mitologia do Cavaleiro das Trevas ao longo dos anos. Uma característica marcante do Coringa nos quadrinhos é a ambiguidade em torno de sua verdadeira identidade e origem. As várias histórias fornecem versões contraditórias, contribuindo para o mistério em torno do personagem. A versão mais conhecida foi apresentada pela primeira vez na edição 168 de Detective Comics, de fevereiro de 1951. Essa versão descreve a queda de um homem em um tanque de produtos químicos, causando sua desfiguração, tornando a sua pele branca, seus cabelos verdes e seus lábios vermelhos, tal qual a carta Coringa do baralho é vista às vezes. Essa deformidade causa a sua loucura, levando à adoção do nome Coringa, inspirado na carta do baralho que passou a personificar. Inicialmente introduzido como um psicopata com senso de humor doentio, o personagem evoluiu para um ladrão tolo e brincalhão no final dos anos 1950, em resposta à regulamentação do Comics Code Authority, antes de retornar às suas características originais nos anos 1970. Após a crise nas Infinitas Terras, o Coringa desempenhou papéis cruciais em eventos marcantes da história do Batman. Caracterizado como um psicopata extremamente cruel e perigoso, suas ações são anárquicas e imprevisíveis, visando causar dor e morte, especialmente a Batman e seus aliados, mostrando quanto a sua psique é profundamente perturbada, marcada por características que revelam um desvio significativo da norma social. Por exemplo, no clássico Morte em Família, vemos seu sadismo intensamente retratado na sequência de quadros que mostram o criminoso espancando o Robin com um pé de cabra antes de causar a sua morte. Em A Piada Mortal, vemos outra retratação da crueldade do Coringa quando ele invade o apartamento do comissário Gordon e dá um tiro em Bárbara, causando sua paralisia. Nessa mesma história, o Coringa rapta o comissário para torturá-lo psicologicamente, simplesmente para provar o argumento de que basta apenas um dia ruim para enlouquecer o homem. Esses eventos são apenas alguns exemplos que destacam a verdadeira natureza do Coringa como um psicopata extremamente cruel e perigoso. Sua imprevisibilidade e disposição para causar dor e sofrimento sem qualquer remorso
revela uma total ausência de empatia e moralidade. Considerado um dos maiores vilões já criados, o Coringa é a antítese do Batman em personalidade e aparência, sendo reconhecido como seu adversário perfeito. Sua crueldade busca causar o caos, torturando os cidadãos de Gotham e os aliados do Batman na tentativa de derrotar psicológica e moralmente o único indivíduo que considera estar à sua altura. Por diversas vezes, pode-se observar que um dos objetivos do Coringa é se divertir em uma espécie de briga de gato e rato com o Batman à custa do sofrimento dos outros. Ele não segue um plano elaborado. Seus crimes são frequentemente cometidos aleatoriamente, buscando espalhar o caos. Ou seja, como Alfred de Michael Caine, o Cavaleiro das Trevas, disse: alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Dessa forma, o Coringa é visto como um agente da loucura, buscando satisfazer seu sadismo, causando enormes transtornos e sofrimento a todos em sua volta, especialmente ao Batman, a quem vê como seu perfeito antagonista. Essa relação complexa entre o Coringa e o morcego é frequentemente comparada ao conceito de Yin e Yang, representando o contraste entre o herói sombrio e sério e o vilão colorido e caótico. O Coringa é considerado um dos maiores vilões da cultura pop e tem uma presença significativa fora das páginas dos quadrinhos, sendo frequentemente citado como um dos personagens mais emblemáticos e complexos da ficção. Ele já passou por diversas adaptações para filmes, séries de televisão e jogos, sendo interpretado por vários atores ao longo dos anos, mas nunca deixando de ser retratado como um agente do caos, um psicopata em sua forma mais plena, cujas motivações e origens permanecem misteriosas e fluidas, acrescentando camadas à profundidade do personagem. Ao explorar essa complexidade, é importante lembrar que, por trás da fascinação que ele exerce, está a representação de pura insanidade. O Coringa não é apenas um antagonista astuto e carismático. Ele é uma figura perturbadora, cuja natureza psicopata adiciona uma característica perversa à sua personalidade. Algumas interpretações notáveis do Coringa incluem as de César Romero para a série de TV Batman dos anos 60, a de Jack Nicholson em Batman de 1989, a de Heath Ledger no filme O Cavaleiro das Trevas de 2008 e a de Joaquin Phoenix em Coringa de 2019. A interpretação de César Romero é conhecida pelo estilo exagerado e cômico, de acordo com o tom geral da série Batman dos anos 60, que era mais voltada para o público infantil e apresentava elementos de comédia. Romero retratava um Coringa colorido, com risadas extravagantes e um toque teatral. A interpretação de Jack Nicholson em 1989 foi uma mistura perfeita de charme, insanidade e um toque de humor macabro, cheio de extravagância. O jeito como ele explorou a transformação do personagem, desde o criminoso Jack Napier até o Coringa, foi um espetáculo à parte. Nicholson deixou uma pegada própria no Coringa, contribuindo para a história cinematográfica do personagem. Sua atuação é frequentemente lembrada como uma das interpretações clássicas e influentes do Príncipe Palhaço do Crime, solidificando ainda mais a presença do Coringa nas telonas. O Coringa de Heath Ledger em O Cavaleiro das Trevas é frequentemente considerado uma das representações mais memoráveis e icônicas do personagem. Essa interpretação não se limitou a seguir os moldes anteriores, mas apresentou uma versão mais sombria, imprevisível e perturbadora do Coringa, incorporando seus traços psicopáticos de maneira intensa. A transformação física de Ledger contribuiu para a autenticidade do personagem. A maquiagem borrada, as cicatrizes no rosto, a linguagem corporal peculiar, os olhares penetrantes, as expressões faciais e a risada maníaca retrataram de maneira vívida a mente caótica e perturbada do Coringa. O Coringa de Ledger ampliou as discussões em torno do personagem e suas motivações, mas manteve a perspectiva de que o Coringa é, em sua essência, uma representação de uma mente profundamente doentia. Essa perspectiva contribui para uma compreensão mais completa do personagem, destacando a dualidade entre sua figura icônica e sua verdadeira natureza maligna. O filme, protagonizado por Joaquin Phoenix em 2019, explorou uma nova versão das origens do personagem de uma maneira mais humana, mas mantendo o tom sombrio.
Phoenix retratou Arthur Fleck, um comediante frustrado que se transforma no Coringa, explorando temas de isolamento, doença mental e desigualdade social. A performance de Phoenix é marcada por uma profunda intensidade emocional e uma jornada perturbadora rumo à insanidade. O Coringa tem relações complexas com outros personagens do universo DC, incluindo a Arlequina, que se tornou uma das suas parceiras mais notórias. Harley Quinn era uma psiquiatra no asilo Arkham, onde o Coringa costuma ficar detido. Fascinada pela mente doentia do Coringa, Harley se apaixonou por ele, abandonou sua vida anterior e se tornou Harley Quinn. A dinâmica entre eles adiciona camadas às personalidades doentias dos dois, pois trata-se de uma história perturbadora de paixão, loucura e caos. É uma relação marcada por uma combinação complexa de manipulação, lealdade distorcida e violência. O Coringa muitas vezes se aproveita do afeto de Harley como uma ferramenta para alcançar seus próprios objetivos. No entanto, há momentos em que fica claro que há uma conexão genuína entre eles, pelo menos do ponto de vista de Harley. A adição da Arlequina na vida do Coringa não apenas expandiu a profundidade do personagem, mas também proporcionou momentos de humor macabro e tragédia. A natureza abusiva e tóxica de seu relacionamento oferece uma visão perturbadora das dinâmicas de poder e controle. Ao longo das histórias em quadrinhos e animações, a evolução da relação entre o Coringa e a Arlequina variou, refletindo diferentes nuances e interpretações. Em algumas versões, a Arlequina busca independência e se afasta do controle do Coringa, enquanto em outras, ela permanece fiel, apesar das circunstâncias prejudiciais. O caráter multifacetado dessa dinâmica acrescenta profundidade à psicologia tanto do Coringa quanto de Harley. Além disso, a popularidade da Arlequina como personagem independente demonstra o impacto duradouro dessa relação conturbada no universo DC e na cultura pop em geral. No final das contas, a história de amor insana entre eles é um elemento central que continua a intrigar os fãs ao redor do mundo. O fato de escritores e artistas continuarem a se sentir atraídos pela personalidade complexa e origens enigmáticas do Coringa destaca a natureza temporal do personagem. A cada nova interação, seja nos quadrinhos, no cinema ou na televisão, o personagem é reinventado, oferecendo novas perspectivas e desafios para o público. O Coringa é uma fonte inesgotável de inspiração para explorar as profundezas da condição humana, as nuances do mal e as complexidades morais que permeiam as histórias. O impacto cultural do Coringa ultrapassa as páginas dos quadrinhos, estendendo-se para além das histórias impressas e permeando diversas formas de mídia. Esse impacto e sua presença persistente destacam-se como testemunhos de sua relevância contínua. Enquanto muitos personagens tendem a ser esquecidos com o tempo, o Coringa permanece como uma figura que transcende as eras, evoluindo para representar tanto os medos quanto as reflexões mais profundas da sociedade. Sua complexidade psicológica, simbolismo social e interação intrigante com Batman continuam a atrair a atenção dos fãs. A capacidade do Coringa de se adaptar e ressoar com diferentes gerações o transforma em um ícone cultural duradouro. Sua presença nos quadrinhos é marcada não apenas por suas ações caóticas e maléficas, mas também pela maneira como espelha e comenta sobre os temores e dilemas de cada época. Assim, enquanto o Coringa permanece como um antagonista de Batman e um dos maiores vilões das histórias em quadrinhos, sua influência transcende o universo fictício, ecoando em debates filosóficos, sociais e psicológicos. Sua natureza enigmática continua a desafiar as expectativas, garantindo que, mesmo após décadas, o Príncipe Palhaço do Crime permaneça uma figura complexa e intrigante, aguardando novas interpretações e análises em meio à constante evolução da cultura popular. Gostou do vídeo? Então compartilhe com seus amigos para ajudar o canal. Muito obrigado!